Boa noite a todos. Primeiramente, queremos pedir desculpas, não estamos fazendo a live, mas o problema é com a nossa internet. Nós estamos com problemas, como algumas semanas atrás, com a primeira, então estamos experimentando as mesmas dificuldades, mas melhor uma palestra gravada do que nada, porque nós acreditamos que é uma questão, um assunto muito importante. E eu estou voltando para o Canadá na semana que vem e nós achamos importante gravar essa segunda live nessa série sobre ONU, sobre a nova Torre de Babel. E então estou aqui sozinho, não tenho alguém para interagir, mas e perguntas e coisas assim, mas vamos em frente e eu espero que a mensagem será uma bênção para vocês que estão assistindo. Eu quero começar primeiramente lendo uma passagem da Escritura, a história da Torre de Babel, e Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Onde nós lemos, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. E agora, por que começar com essa passagem? É porque o que nós vemos nas Nações Unidas é a história se repetindo. Após o dilúvio, os seres humanos ficaram cheios de medo. Eles temiam ser separados uns dos outros e se espalhar por toda a terra. Eles não queriam obedecer o mandamento de Deus. De Gênesis capítulo 1, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, com medo, o que eles fizeram foi construir uma torre. E essa torre funcionava, ou o ponto foi funcionar como um centro de poder religioso e político, onde a humanidade poderia tornar célebre o seu nome. Então, o objetivo foi isso, a raça humana poderia estar unida sob um governo, unida em propósito e sem medo, mas sem Deus. Então, os planos foram grandiosos, envolveram o mundo inteiro, se baseavam no medo, e eram uma tentativa de lidar com esse medo de forma independente, sem confiar em Deus, sem o reconhecimento dos mandamentos de Deus e sua palavra. Mas esses planos foram anulados por Deus na sua graça, porque ele confundiu as línguas do povo e foram espalhadas pela face da terra. E agora vamos entrar na história. Vamos primeiramente avançar 4 milênios na história. A 1899. A primeira Conferência Internacional de Paz foi realizada em Haia, na Holanda.
E nesta conferência foi estabelecido um tribunal internacional que iniciou seu trabalho em 1902. E esta conferência internacional de paz, obviamente, nós sabemos da história, não conseguiu impedir o início da Primeira Guerra Mundial. Mas, no fim dessa guerra, 1919, a Liga de Nações iniciou seu trabalho com o objetivo de promover a cooperação internacional e alcançar a paz e a segurança. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra horrível, o conflito mais mortífero na história do mundo. Resultou na morte de até 22 milhões de pessoas. E as pessoas chamavam aquela guerra de a guerra para acabar com todas as guerras. Mas, dizendo isso, estavam sonhando e nada mais. Porque, mais uma vez, essa organização, a Liga de Nações, não conseguiu impedir o início de outra guerra mundial. A organização interrompeu suas atividades por volta do início da Segunda Guerra Mundial, mas durante aquela guerra, o presidente americano Franklin Roosevelt, ele começou a promover a criação das Nações Unidas. Em 1945, delegados de 50 países se reuniram na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, comprometendo-se a acabar com a praga da guerra. E nesta reunião, a Carta das Nações Unidas foi assinada, um documento muito importante ao longo da história da organização. Então, a organização ONU começou oficialmente no dia 24 de outubro de 1945, quando essa carta foi ratificada pela China, a França, a União Soviética, o Reino Unido, os Estados Unidos, o Brasil e outras nações. E houve pelo menos 4 propósitos dessa organização na carta. Primeiramente, manter a paz e a segurança internacionais. Em segundo lugar, desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e na autodeterminação dos povos, e adotar outras medidas apropriadas para fortalecer a paz universal. Em terceiro lugar, atingir a cooperação internacional na solução de problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou monetário, e na promoção e encorajamento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, idioma ou religião. E, finalmente, número 4, ser um centro para harmonizar as ações das nações na consecução desses fins comuns. E agora vamos pular mais algumas décadas ao ano 2000. As Nações Unidas se reuniram para fazer uma declaração no início de um novo milênio para reafirmar sua fé nas organizações e em sua carta como fundamentos indispensáveis de um mundo mais pacífico, próspero e justo. E eu vou falar um pouco mais sobre essa declaração, essa frase, um pouco mais tarde, porque é importante e diz muito sobre a natureza das Nações Unidas. Então, nessa reunião, eles declararam que nós temos uma responsabilidade, estou citando aqui, temos uma responsabilidade coletiva de defender os princípios de dignidade humana, igualdade e equidade no nível global. Temos um dever para com todas as pessoas do mundo, especialmente as mais vulneráveis, e em particular as crianças do mundo a quem o futuro pertence. E eles reafirmaram seu compromisso com os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, que se mostraram atemporais e universais. Citando de novo, atemporais e universais. Palavras importantes.
E, de fato, eles disseram, sua relevância e a capacidade de inspirar aumentaram a média de que nos tornamos cada vez mais interconectados e interdependentes. Também palavras-chave no trabalho das Nações Unidas. E também enfatizaram sua determinação de estabelecer uma paz justa e duradoura em todo o mundo, de acordo com os propósitos e princípios da Carta. Então, nessa declaração, ONU listou 6 valores fundamentais: liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito à natureza e responsabilidade compartilhada. E eu vou falar um pouco sobre todos os valores. Liberdade, primeiramente, significa, nas palavras de ONU, liberdade da fome, medo da violência, opressão e injustiça. E é uma definição interessante e eu diria também uma definição perigosa de liberdade. Em segundo lugar, igualdade. Os direitos e oportunidades iguais de mulheres e homens devem ser garantidos. Em terceiro lugar, solidariedade. Os custos e encargos devem ser distribuídos de maneira justa, de acordo com os princípios básicos de equidade e justiça social. Mais palavras-chave que nós ouvimos em todo canto hoje em dia, justiça social. E uma citação, entre aspas, aqueles que sofrem o que se beneficiam menos merecem ajuda daqueles que se beneficiam mais. Fecha aspas. Tolerância, número 4. Devemos respeitar uns aos outros em toda a nossa diversidade de crenças, cultura e idioma. As diferenças devem ser valorizadas, não temidas ou reprimidas. E agora eu tenho uma pergunta sobre esse valor de tolerância. Valorizando as diferenças. O que significa isso? O que significa essa declaração, ou essa parte da declaração, para nossa responsabilidade como igreja, de evangelizar, discipular as nações? Nós vemos os resultados dessa crença agora nas regras sobre evangelização entre a população indígena, por exemplo. Porque devemos respeitar as diferenças e não tentar minimizar ou remover essas diferenças. Número 5, respeito à natureza. E a declaração diz, somente por meio dos preceitos do desenvolvimento sustentável, mais palavras-chave, uma frase-chave, uma expressão-chave, desenvolvimento sustentável. As riquezas incomensuráveis que a natureza nos fornece são reservadas e repassadas aos nossos descendentes. E o que deve mudar são nossos padrões insustentáveis de produção e consumo atuais. E nota bem, a natureza aqui, como em muitos dos documentos, quase todos os documentos das Nações Unidas, é personificada. A natureza é a natureza que fornece o que precisamos. É a natureza que devemos respeitar. A natureza se torna algo pessoal, ficando no lugar de Deus. Nós podemos dizer que é uma deusa colocada nesse lugar do verdadeiro Deus, a natureza. E, finalmente, a responsabilidade compartilhada. E abre aspas, como a organização mais universal e mais representativa do mundo, ONU deve desempenhar o papel central. E aqui nós vemos mais um ponto importante, porque quando uma organização começa seu trabalho, precisa continuar justificando sua existência. Para fazer todas essas coisas, eles estão dizendo, vocês precisam de nós. E se você não apoia o que estamos fazendo, obviamente você não tem nenhum interesse em salvar o planeta, em cuidar dos pobres, em proteger os direitos humanos.
em ajudar os vulneráveis. Você é um inimigo. E, finalmente, 4 outras resoluções nessa Agenda 21. Primeiro, promover a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Em segundo lugar, incentivar a indústria farmacêutica a tornar os medicamentos essenciais mais amplamente disponíveis e acessíveis. Em terceiro lugar, desenvolver fortes parcerias com o setor privado e organizações da sociedade civil. E, número 4, garantir que os benefícios das novas tecnologias, especialmente as tecnologias da informação e comunicação, estejam disponíveis para todos. E agora, nessas últimas resoluções, nós encontramos ainda mais aspectos problemáticos desse plano. E agora, não vamos entrar em detalhes aqui, ou estaríamos aqui falando toda a semana. Mas aqui nós vemos a agenda atrás da agenda, que é a agenda de tecnocracia. Parcerias entre o setor privado e os governos. Uso de tecnologias de informação, especificamente para monitorar e controlar a sociedade. E também a influência das empresas internacionais, especialmente a indústria farmacêutica. Eu espero falar mais numa futura live sobre a questão de tecnocracia, mas por agora eu só quero dizer que, ficando atrás da agenda das Nações Unidas, há os desejos e os planos de outros interesses que estão promovendo tudo isso. E esses outros interesses, essas empresas, essas multinacionais, beneficiariam muito da implementação da Agenda 21 e também a Agenda 2030. E agora, com essa informação, eu quero lembrar vocês do título dessa série de lives, que é Ouro de Tolo. Lembre-se da citação de William Shakespeare que mencionamos na última live: nem tudo o que reluz é ouro. O ouro de tolo, nós ouvimos, é uma pedra sem valor que parece valiosa. Pode enganar os ingênuos, aqueles que não foram treinados para distinguir entre o item genuíno e a falsificação. E isso descreve com precisão as Nações Unidas. As promessas feitas pelas Nações Unidas são grandes e amplas, abrangentes. A visão das Nações Unidas é utópica. A criação da paz duradoura, desenvolvimento sustentável, cooperação internacional, o fim das hostilidades para sempre. E a linguagem usada pelas Nações Unidas é atraente. E até muitos cristãos podem ser enganados e estão sendo enganados por essa linguagem elevada da irmandade, amizade, tolerância, igualdade, da promoção de direitos humanos. Na verdade, é atraente para cristãos porque é uma distorção do ensino bíblico. Nós podemos até dizer que é uma heresia cristã. Mas por trás dessa fachada é uma organização que não é apenas inútil como o ouro de tolo, mas uma organização que é realmente perigosa e destrutiva. E há várias razões para isso. Primeiro de tudo, é a natureza utópica da organização. E nessa discussão do pensamento utópico, eu vou me referir a um livro de Roger Scruton, o filósofo inglês que faleceu recentemente, e o livro com o título As Vantagens do Pessimismo. E ele fala nesse livro sobre os perigos da falsa esperança, especificamente sobre os perigos do pensamento utópico, pensando que nós podemos chegar à utopia, paraíso aqui na Terra.
Então, esses pensadores utópicos acreditam que as dificuldades e as falhas da humanidade podem ser superadas por um grande ajuste. Reset, que estamos ouvindo recentemente, essa palavra inglesa, um novo arranjo, um novo sistema. Scruton disse que uma parte do apelo da utopia é que as utopias nunca podem ser realizadas. Quem as defende sabe que não pode existir uma solução final. Sabem que o conflito, a competição, são aspectos essenciais da sociedade humana. E eu acrescentaria da sociedade humana caída depois da queda no pecado. Sabem que todas as tentativas de alcançar uma unidade desse tipo, e uma unidade permanente de propósitos, ou uma igualdade absoluta de condições, é incompatível com as liberdades exigidas pela coexistência pacífica entre pessoas desconhecidas, estranhos. Então, os pensadores utópicos vivem em condições de preparação constante, trabalhando, combatendo os inimigos da utopia, sabendo que a luta nunca vai terminar. A falácia do pensamento utópico nos diz que o ideal é imune à refutação. É imune à refutação. Não pode ser refutado. Eu vou explicar o que isso significa. É como pessoas que dizem que não importa que o socialismo ou comunismo nunca tenham funcionado em lugar algum nesse mundo, na história. Porque, dizem eles, o socialismo verdadeiro e puro, ou o comunismo verdadeiro, ou o marxismo verdadeiro, nunca foram tentados na pureza. E por isso, nunca funcionaram. Então, é um sistema de fé. É uma religião falsa. Lembra daquela frase que eu li anteriormente, da Declaração do Milênio das Nações Unidas? Eu vou ler aquela frase mais uma vez. Estamos nos reunindo no início de um novo milênio para reafirmar nossa fé na organização e em seu estatuto como fundamentos indispensáveis de um mundo mais pacífico, próspero e justo. Reafirmamos nossa fé na organização. E vemos como a fé funciona na prática em muitos lugares, nos documentos, nos programas das várias organizações que existem como tentáculos do corpo central dessa organização. Mas eu só posso destacar um exemplo agora, que é o sistema de catequese desenvolvido para ensinar as doutrinas da religião das Nações Unidas às próximas gerações, na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. E esse documento diz, entre outras coisas, que os estados que assinaram essa convenção concordam que a educação das crianças precisa ser direcionada a, primeiramente, o desenvolvimento de respeito para direitos humanos e liberdades fundamentais e para os princípios consagrados na Carta da ONU. E também a preparação da criança para a vida responsável em uma sociedade livre, no espírito de compreensão, paz, tolerância, de novo essa palavra, igualdade dos sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena. E, finalmente, o desenvolvimento de respeito para o meio ambiente. Eu vou falar um pouco mais sobre esses pontos, mas agora eu só quero enfatizar a natureza religiosa dessas declarações e da prática sendo promovida aqui. É como uma versão falsificada de Deuteronômio 6.
onde nós lemos estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O ideal utópico serve como base para condenar quem discorda e justificar o crente em assumir o controle social total. E como Roger Scruton disse, esse otimismo, em sua forma extrema e intransigente, que eu chamo de sistema religioso, vê a realidade presente como desesperadora, procura forçar a realidade em outro molde, outra forma, refazer a sociedade de uma nova forma. E para esse fim, serão necessárias novas formas de governo e novos poderes abrangentes. E agora, quando os utópicos chegam ao poder, o que acontece? Seu objetivo sempre permanece fora de alcance, por causa da realidade da vida, como Salomão diz, a vida debaixo do sol. E por isso, eles sempre precisam caçar algum tipo de inimigo que esteja impedindo sua realização. E assim, sempre haverá uma classe de vítimas, uma classe de pessoas que impedem a utopia e a implementação da utopia. E por isso, o primeiro ato de poder centralizado é indicar certos grupos para punição, para ser excluídos da sociedade. E podemos pensar nos exemplos óbvios, os exemplos principais disso. A Alemanha nazista, a Rússia soviética comunista. Também sistemas religiosos falsos. Também utópicos em seus pensamentos, nas suas filosofias. Também universais em seus desejos. E também, por causa da sua própria filosofia, sua própria natureza, inerentemente opostas ao verdadeiro cristianismo. Então, podemos descrever as Nações Unidas como um sistema religioso. E todo sistema religioso tem seus métodos do ensino da nova geração. Como nós já ouvimos, esse sistema que eu chamei o sistema de catequese. Mas também um sistema de evangelização. E nós encontramos um exemplo disso também na Convenção sobre os Direitos da Criança. Em artigo 17 dessa convenção, vemos a importância da propaganda. Eu vou citar o que esse artigo diz. Os estados que assinaram essa convenção reconhecem a importante função desempenhada pelos meios da comunicação de massa e devem garantir que a criança tenha acesso a informações e materiais de diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente aquelas destinadas à promoção do seu bem-estar social, espiritual e moral, e saúde física e mental. Para esse fim, os estados que assinaram o documento deverão, primeiro, incentivar a mídia de massa a disseminar informações e materiais de benefício social e cultural para a criança. Em segundo lugar, incentivar a cooperação internacional na produção, intercâmbio e disseminação dessas informações e materiais de diversas fontes culturais, nacionais e internacionais. Em terceiro lugar, incentivar a produção e divulgação de livros infantis, catequese. Em quarto lugar, incentivar os meios de comunicação de massa a terem particular atenção às necessidades linguísticas da criança pertencente a um grupo minoritário ou indígena. E, em quinto lugar, incentivar o desenvolvimento de diretrizes apropriadas para a proteção da criança de informações e materiais prejudiciais ao seu bem-estar.
E agora, para mim, essa lista leva a muitas perguntas. Primeiro, quais são as informações de benefício social e cultural para a criança? E quem toma essa decisão? A segunda pergunta, esses livros infantis, qual tipo de livro vão publicar? Sobre quais assuntos? Escritos de qual ponto de vista? Qual cosmovisão? Quem vai decidir isso? Em terceiro lugar, qual tipo de informações e materiais serão definidos como prejudiciais ao bem-estar das crianças? Essa linguagem é perigosa. Eu vou falar, para falar sobre isso, eu vou examinar um exemplo de um livro publicado por ONU. E o título do livro é Missão Terra, o resgate do planeta. Agenda 21, feita por crianças e jovens. Então, o que é a mensagem desse livro? Primeiro, os seres humanos são ruins, estão destruindo esse planeta. Segundo, há uma necessidade urgente de reduzir a população, inclusive através de abortos. Terceiro, precisa acontecer uma redução dos padrões de vida nos países do primeiro mundo. E quatro, é necessário um governo mundial para resolver os problemas do mundo. Eu vou focar na questão do controle da população, a limitação dos números dos seres humanos no planeta. E sobre essa questão, o livro diz: as pessoas nos países do terceiro mundo não têm famílias grandes porque são irresponsáveis ou ignorantes. Que implica que ter muitos filhos é irresponsável e ignorante. As crianças são sua esperança, sua única segurança, porque elas não têm controle sobre sua fertilidade e acabam tendo muitos filhos, ou filhos demais, que implica que as Nações Unidas sabem quantas crianças são crianças demais para uma família. Talvez 2. O que elas precisam, continua o livro, o que elas precisam é de informações e os meios para controlar o tamanho de suas famílias. Em outras palavras, programas populacionais. Mas quais são esses programas populacionais? Incluem o uso de controle de natalidade, preservativos e aborto. Embora, importante, a palavra aborto não é mencionada, há referências sutis a aborto no livro. Mas o livro implica que programas populacionais significam controle sobre todos os aspectos da sociedade, porque vai além dessas coisas. A criação de sociedades seguras, sociedades controladas, sociedades onde a liberdade é desprezada e segurança é central ao pensamento e planejamento. E uma avaliação do livro que eu encontrei diz isso. É importante entender o que significa quando as Nações Unidas dizem que desejam criar uma sociedade segura e pacífica através da segurança política. Segurança política significa que não há grandes mudanças não planejadas num sistema político. Não vai haver mudanças não planejadas. A única maneira de garantir a segurança política é remover sua forma democrática de governo, onde os políticos devem, pelo menos, fingir que estão ouvindo as diferentes opiniões de todos e substituí-la por uma forma autoritária de governo, onde um grupo de líderes não eleitos realiza um plano previamente concebido, formado não democraticamente, sem a interrupção de opiniões das pessoas comuns. Em outras palavras, liderança fornecida pelas Nações Unidas. E agora, eu sei que essa foi uma introdução muito breve ao ouro de tolo sendo vendido pelas Nações Unidas.
E, na verdade, só podemos abordar poucos assuntos aqui, porque há muito mais a ser dito. Muito mais. Esta é uma organização enorme e muito poderosa. E sim, nós reconhecemos o fato de que qualquer nação tem a opção de aceitar ou rejeitar os planos e as agendas das Nações Unidas. A participação é voluntária. Ou também tem a escolha de não fazer parte deles para atingir esses objetivos. Nós sabemos isso, teoricamente. Mas um dos aspectos importantes das várias organizações que compõem as Nações Unidas é o papel em todas essas organizações do desenvolvimento de políticas. Este é o trabalho que ocorre nos bastidores de todos os governos mundiais. A função dos burocratas. Nós precisamos entender isso. Não são o presidente ou os governadores que escrevem as leis. São as pessoas invisíveis, sem rosto, sem nome, que não vemos, não sabemos, não conhecemos, que trabalham nos imensos prédios dos governos que fazem isso. São essas pessoas que fazem as leis, que escrevem as leis. E cada vez mais os governos estão contando com profissionais para fazer esse trabalho de desenvolvimento de políticas dos governos. Deixando esse trabalho para os especialistas, enquanto os políticos que elegemos são simplesmente a face pública do que está acontecendo. E esses profissionais são muito impactados pelo que as Nações Unidas estão fazendo. Existem muitos laços entre os governos nacionais e os vários órgãos da ONU. E nos últimos 6 meses nós vimos como isso levou os governos ao redor do mundo a tomar muitas das mesmas decisões, mesmo usando os mesmos slogans, o mesmo raciocínio, a mesma propaganda para apoiar essas decisões. Precisamos fazer essa pergunta. Por que isso está acontecendo? Em grande parte é por causa da profunda influência que a ONU tem. Então, agora, o que podemos fazer com toda essa informação? Como eu mencionei na última live, nós precisamos, primeiro, como cristãos, como o povo de Deus, nós precisamos estar cientes do perigo antes que possamos fazer algo a respeito. Esse é o objetivo dessas lives. E eu disse em resposta a uma pergunta na última live, foi o pastor Pereira que perguntou. E eu falei com ele depois. E nós falamos sobre a história da Igreja Reformada. Desde a Reforma Protestante, o que foi considerada central para a vida dos crentes era a alfabetização. Tão importante para a vida do povo da aliança, a alfabetização. E o que nós queremos fazer, nosso propósito aqui é um tipo de alfabetização cultural, para que o povo de Deus possa entender e interpretar o que está acontecendo nesse mundo que é tão complexo. E também, nós precisamos estar cientes do fato de que Salmo 2 permanece tão verdadeiro hoje quando foi escrito. Que as Nações Unidas são um dos equivalentes modernos dos reis da terra sobre os quais o salmista escreveu. Naquele salmo, nós lemos, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, pessoas falam negativamente, usando essa palavra pejorativa, conspiracionista.
em uma teoria de conspiração, como se fosse um insulto. Então, o salmista era conspiracionista. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, fazendo isso e se levantando contra Deus. Então, precisamos lembrar isso. Mas também é muito importante lembrar o que vem depois nesse salmo, porque nos dá esperança, porque nosso Deus permanece no trono. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. São as boas novas. Mas é como dizemos na última vez, precisamos ser sábios em nossa avaliação das forças ativas no mundo atual, no mundo moderno. Não podemos ser ingênuos, enganados por toda a linguagem atraente, todos os ideais elevados sendo expressados. Não podemos e não devemos imaginar que as Nações Unidas querem a mesma coisa que nós queremos. Porque eles estão trabalhando ativamente como o inimigo de Deus e como o inimigo do povo de Deus. E nós devemos permanecer firmes na oposição a qualquer movimento que queira remover Deus e seu ungido do trono. Mesmo um movimento que declara que seu objetivo é tão lindo, a paz mundial duradoura. Porque nós sabemos que só existe uma solução para o problema de conflito e de guerra nesse mundo. É o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos, como o povo de Deus, nós temos a verdadeira esperança. Não é a falsa esperança que essas organizações perversas oferecem e promovem. Essa é a esperança comunicada pelo profeta Isaías. Ele disse: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então nós temos essa esperança, a esperança que o profeta Isaías expressou, a esperança escatológica. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Nós temos essa esperança verdadeira, não a falsa esperança que as Nações Unidas está oferecendo. Não a falsa esperança que só pode levar à escravidão. E por isso, nós precisamos nos opor a esse movimento. Nós precisamos ficar sábios, estar sábios em nossa avaliação. Nós precisamos olhar ao que está acontecendo com essa sabedoria de Deus. Precisamos avaliar usando a palavra de Deus, usando a sabedoria que Deus nos deu, e precisamos também ensinar nossos filhos. Precisamos ensinar nossos filhos a não serem enganados por essas coisas também, especialmente quando os filhos que vão para a escola pública, que vão ouvir essas coisas.
vão aprender essas coisas. Os professores são treinados em todas essas coisas. Nós precisamos inocular nossas crianças contra essas mentiras. E também, como a igreja, nós precisamos ficar firme contra as mentiras do mundo. Nós temos a verdadeira confiança, nós temos a palavra de Deus, que é verdadeira, nós temos as promessas de Deus. Não temos que duvidar essas promessas. Não temos que olhar para esses deuses falsos do mundo. E também precisamos trabalhar dentro da sociedade para ter uma influência na sociedade. E precisamos usar os meios que nós temos, vivendo numa democracia. Nós podemos ter influência, talvez uma influência pequena, mas é uma influência que nós podemos exercer. E nós podemos escrever cartas, nós podemos entrar em contato com nossos representantes, podemos fazer todas essas coisas e também avisar eles sobre o que está acontecendo, porque há muitas pessoas que não sabem o que está acontecendo. Então, eu espero que essa mensagem serve como não somente como uma educação, mas também um encorajamento. Todos nós precisamos de encorajamento, e nós precisamos do encorajamento da palavra de Deus, sobre a paz que Deus vai trazer a esse mundo, sobre a paz que encontramos em Jesus Cristo, que é a verdadeira paz, que não é essa falsa paz da ONU. Até a próxima vez, muito obrigado, e de novo nós pedimos desculpas, que não é uma live, mas pelo menos tivemos essa oportunidade para compartilhar a mensagem importante, e eu quero pedir a vocês a compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos, até com seus inimigos, e nós queremos alcançar muitas pessoas com essa mensagem, porque acreditamos que a mensagem é importante, e que Deus abençoe esse esforço. Sim, então nós vamos fazer a estreia e pode fazer comentários, fazer sugestões, se tem perguntas também, pode colocar e estaremos monitorando o chat lá, né, quando fazemos a estreia. Até a próxima vez. Boa noite.